Você tem dor no pescoço e não sabe se o seu travesseiro está causando essa sua dor? Tem hernia de disco no pescoço, quer ajudar a proteger para não piorar a situação, mas também não sabe como que você faz para escolher qual é o melhor tipo de travesseiro para o seu caso? Mais alto, mais baixo? Será, afinal de contas, que é realmente o travesseiro o grande vilão que causa sua dor no pescoço? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, fisioterapeuta especialista em coluna, e esse canal é feito para você que quer solucionar de uma vez por todas as suas dores de um jeito rápido, prático, sem gastar um monte de dinheiro com remédio, sem gastar um monte de dinheiro com um monte de sessão de fisioterapia que não vai te resolver o problema. Então, quais são as melhores estratégias para você cuidar da sua dor na coluna? É isso que você vai encontrar nesse canal. Antes da gente começar a se preocupar com qual o melhor tipo de travesseiro que a gente vai usar, primeiro a gente vai ter que entender quais são as causas de dor no pescoço. Porque às vezes é muito comum o paciente já falar pra mim assim: ai, Ale, eu já troquei de travesseiro 5 vezes, não resolveu, etc. E é porque a gente tá olhando pro lugar errado. A gente tá olhando pro travesseiro e a gente devia estar olhando pra outra coisa. Quais coisas são essas? Então, primeiro, se você trabalha muito tempo sentado, pessoas que trabalham mais de 5 horas sentadas têm mais chance de vir a desenvolver algum problema, tanto na cervical quanto na coluna lombar. Então são coisas que a gente tem que ficar de olho. Ah, mas o meu trabalho é assim. Sim, tudo bem, não vai deixar de trabalhar. Mas o que vai fazer? Pequenas pausas ao longo do trabalho. No primeiro sinal de desconforto, levanta, toma uma água, depois senta e volta de novo. Segundo grande vilão de dor no pescoço, sedentarismo. Sim, gente, eu sei que é muito difícil colocar uma atividade física aí na rotina, mas o sedentarismo tá ali entre as maiores causas de dor no pescoço. Então tem que ficar atento a esses pontos aqui. Outra coisa que causa muita dor nas costas é a pessoa ficar muito tempo na mesma posição. Eu nem sou muito radical, eu não acho que tem uma postura que a gente deve evitar, uma postura ótima, uma postura ruim. O que realmente a gente tem que ficar de olho é quanto tempo fica na mesma posição. Mas qual que é o nosso problema? A gente fica sentado mais tempo retinho ou a gente fica mais tempo sentado lá todo jogado no sofá, todo jogado na cadeira do trabalho? Então, geralmente, o que ganha é a segunda opção. Eu não vou te culpar, mas a gente dosar um pouco isso. Percebeu que tá muito tempo sentado ali jogado no sofá, então já se ajeita um pouquinho. O sofá não é a melhor opção para trabalhar, mas o home office traz isso às vezes, então tenta ficar um pouquinho menos no sofá. Esse tipo de coisa vai fazer muita diferença, mais diferença do que você trocar de travesseiro, isso eu posso te garantir. Aproveita e comenta aqui pra mim se você já trocou de travesseiro e continua com dor no pescoço. Isso é muito mais comum do que a gente imagina e geralmente está relacionado com essas explicações que eu dei de a gente não perceber essas outras causas de dor no pescoço. Um sinal de alerta para quando a gente tem dor no pescoço é quando ele começa a travar para fazer algumas funções básicas do dia a dia, como por exemplo olhar para o lado, olhar para cima ou simplesmente ficar sentado muito tempo para trabalhar. Já começa uma dor no ombro, junto, né, com essa dor no pescoço, vem uma dor irradiada para os braços. São pontos de que tem uma compressão ali, uma coisa um pouco mais séria e que a gente precisa dar atenção para isso, tá bom? Mas falando sobre o travesseiro, quais são as melhores estratégias pra gente falar então de escolha de travesseiro? Então a primeira coisa é encontrar um travesseiro que preencha essa parte aqui do seu ombro, sabe? Porque às vezes tem gente que gosta de dormir com o travesseiro muito fininho e aí o pescoço fica muito inclinado. E aí lembra, o problema é ficar com o pescoço inclinado? Não, não é. Mas quanto tempo a gente fica assim? E aí no sono, qual é o problema? A gente fica refém, porque a gente não tem essa estratégia de contar no relógio. Ah, eu já tô 2 horas aqui dormindo desse lado, preciso virar do outro. Impossível fazer isso. Então, quanto mais confortável a gente deixar esse espaço, melhor. Outra coisa, tem gente que fala assim: ah, eu gosto de dormir com vários travesseiros e tal. Aí o que acontece? O contrário. Então, todos os travesseiros estão aqui desse lado e a cabeça está inclinando para o outro. Então, isso a longo prazo, né, várias horas seguidas durante a noite, pode fazer você acordar com uma dor no pescoço. Observa que conforme vai passando o tempo que você tem esse travesseiro, ele vai perdendo tamanho. Isso é normal, é esperado dos travesseiros, que você comprou ele num volume bom, num tamanho bom, e com o passar do tempo ele foi diminuindo um pouquinho o tamanho. Uma perda pequena de volume não faz muita diferença, mas aí quando o travesseiro já tá só aquela tripinha, aí realmente vale a pena a gente pensar nisso. A densidade do travesseiro, ela deve ser intermediária, não pode ser aquele travesseiro super fofo, porque senão vai acontecer a mesma coisa, ainda que ele preencha essa altura. Quando você colocar a pressão ali da sua cabeça, o peso da sua cabeça soltar, ele vai afundar muito. Um pouquinho, obviamente, ele tem que afundar,
dá, mas a gente também não quer dormir numa pedra. Então, achar essa parte intermediária ali que você se sinta confortável. Aproveita e se inscreve aqui nesse canal. Eu vou falar muito sobre as melhores estratégias para você tratar essa sua dor nas costas, hérnia de disco, nervo ciático, quais são as melhores estratégias para você cuidar disso pensando na causa da dor e não em soluções que não vão te resolver em nada, que faz a gente gastar dinheiro à toa e não vai ter a solução desse problema. Por isso que eu gostei muito de começar esse vídeo falando sobre as principais causas de dor no pescoço. O travesseiro não é a principal delas. Agora, minha conversa é com você. Se você já trocou de travesseiro e continua com dor no pescoço, isso significa o quê? Que o travesseiro não é o grande vilão no seu caso. Então, lembra daqueles primeiros tópicos que a gente falou lá no começo? Observa se em algum deles você tá falhando. E aí você corrige isso e para de gastar dinheiro trocando um monte de travesseiro. Uma coisa que é legal de você fazer antes de trocar o travesseiro, de investir nisso, de gastar dinheiro com isso, dorme com outro travesseiro lá da sua casa, troca pelo travesseiro da sua esposa, ou aquele travesseiro da visita, quando, né, que a gente acaba usando menos, e observa se isso faz você sentir menos dor. Se você dormiu com esse seu travesseiro e continuou sentindo dor, lembra, muito provavelmente a causa da sua dor não está sendo por conta desse travesseiro. Então, nem perde seu tempo com isso, procure o tratamento certinho, especializado, uma fisioterapeuta especializada em coluna que vai te ajudar. Se você tá sentindo muita dor no pescoço e você tá achando que pode ser por causa do travesseiro, e aí eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, mas você também não sabe qual é a melhor posição para você dormir, tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, mas também vai ter link aqui embaixo na descrição também para você acompanhar esse outro vídeo. Se você tem essa dor no pescoço que não passou, você trocou de travesseiro, continua sentindo essa rigidez no pescoço, essa dificuldade de se movimentar, eu sei que você já tentou muita coisa por aí, já tentou massagem, já tomou um relaxante muscular, até mesmo um anti-inflamatório e a dor continua, então eu vou te explicar de um jeito que talvez você entenda melhor por que isso acontece. Então, por que muito tempo na mesma posição que eu expliquei lá no vídeo é muito ruim? Então, vamos entender a coluna como um empilhadinho de ossos, um em cima do outro. E aí, a coluna tem essa curva mesmo, natural do pescoço. Tem muito paciente que chega falando, mas eu tenho essa curva, é estranho, é feio, eu não gosto. É natural da coluna ter essas curvas, não precisa se preocupar com isso. Então, fica um empilhadinho de osso lá em cima, a coluna tem aqui um disco vertebral, que é essa parte aqui em vermelho, que ela é o amortecedor da coluna, né? Então ela recebe impacto e distribui por toda a coluna. O problema é que a gente não fica fazendo impacto, né, ou pressão em apenas um ponto da coluna. A gente fica muito tempo sentado na mesma posição, por isso que isso é um vilão. E aí, como são essas posições? Geralmente são muito tempo para frente, então olhando o celular muito tempo para frente, o notebook mal ajustado. Por isso também que aqui na descrição tem um suporte de notebook que eu recomendo, porque aumenta um pouquinho o nosso olhar, pra gente não ficar olhando o tempo todo para baixo. Qual é a implicação disso? Vamos entender aqui. Então imagina que aqui meu dedo é a nossa coluna e a gente está exercendo muita pressão sobre a nossa coluna em um dos pontos. Então, se aqui na frente, né, que são as principais estratégias que o paciente usa, então colocar bolsinha de água quente, fazer massagem, trocar de travesseiro, esse tipo de coisa, a pressão daqui não vai sair, vai continuar. Obviamente que depois da bolsinha de água quente, depois da massagem vai aliviar, mas não vai passar a dor. Então é aquele paciente que vai falar assim, olha, a minha dor não passa, ela sempre tá aqui, ela diminui, mas ela nunca passa. É por isso que a gente tem que achar estratégias pra gente tirar essa compressão daqui de cima e aí sim o paciente começa a ficar livre dessa dor. São estratégias específicas da fisioterapia especializada em coluna, isso você não vai achar lá no seu plano de saúde, eu sinto muito te dizer, mas plano de saúde é muito complicado, são muitos pacientes, poucos fisioterapeutas e muitas clínicas são tocadas até por estagiários, eles não têm condição de lidar com tanto volume de paciente. E aí, lá eles atendem tudo, né? Joelho, tornozelo, enfim, várias especialidades e não tem como se especializar em cada uma dessas áreas. É por isso que, assim como na medicina existem médicos específicos, né? Suas especialidades, a fisioterapia também tem. Então procure um especialista em coluna para te ajudar a resolver esse seu problema. Isso principalmente para você que tem dor no pescoço, que começa a irradiar para o ombro, que começa a irradiar para o braço. Qual é o que acontece ali? Tem uma compressão aqui, ó, tá vendo? No seu nervo.
essa compressão aqui no seu nervo, principalmente para quem tem hérnia de disco também. Então, enquanto a gente não tirar essa compressão dali, você vai continuar sentindo dor, que é esse aqui é um zoom daquela parte que eu mostrei aqui no dedo, o dedo pensando na coluna como um todo. E se você quer saber como você faz para ficar sem dor no pescoço, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar o card aqui em cima também para você identificar quais são as suas causas de dor no pescoço, uns testes que você pode fazer, que eu uso aqui no consultório e ensino para os meus pacientes, tanto quando eles vêm no presencial, quando eles vêm no online, para você entender e identificar quais são os pontos mais sensíveis da sua coluna cervical. Me segue também lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, que lá eu tenho muito mais conteúdo, são dicas diárias para você ficar livre dessa dor de uma vez por todas.